Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlinhos de Geometria. Vamos para mais uma dica hoje falando sobre sevianas notáveis e pontos notáveis em um triângulo. Hoje nós vamos utilizar o software GeoGebra, é um software de geometria dinâmica, que vai facilitar muito o entendimento desses dois assuntos. Então, mostra na tela, por favor. Considere aqui um triângulo qualquer, tá? Um triângulo ABC qualquer, e nós vamos falar das principais sevianas: altura, mediana, bissetriz, tá? Essas são as três, a altura, a mediana e a bissetriz. E nós temos ainda uma quarta, que não é uma seviana, mas às vezes ela acaba se confundindo com uma seviana. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê que essa não é uma seviana, que é a mediatriz, ok? Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos traçar as três alturas de um triângulo. O que é uma altura? A altura nada mais é do que a seviana, que vai do vértice ao lado oposto, formando ângulos de 90 graus. Ó. A altura relativa ao lado AB, a altura relativa ao lado BC e a altura relativa ao lado AC. Notem que as três alturas se intersectam em um ponto. Esse ponto ele é chamado de ortocentro. Da mesma forma, olha, eu vou ir apagando aqui só para não ficar poluído. Da mesma forma, olha o que acontece. Nós temos aqui, ó, os respectivos pontos médios dos lados de um triângulo. Esses pontos médios, eles vão servir para que a gente possa traçar as medianas e também as mediatrizes. Vamos lá. Quando a gente traça, as três medianas, ou seja, o que é uma mediana? Mediana nada mais é do que o segmento que vai de um vértice ao ponto médio do lado oposto. Quando a gente traça essas três medianas, elas se intersectam em um ponto que é chamado de baricentro. Então aqui está o baricentro, é o ponto de encontro das medianas. Então já falamos aí de duas sevianas, tá? As alturas e as medianas, e falamos também dos seus respectivos pontos de interseção, que são os chamados pontos notáveis. Vamos agora falar das bissetrizes. O que é uma bissetriz? Bissetriz nada mais é do que a reta, que divide o ângulo em dois ângulos com a mesma medida, tá? Ela sai de um vértice, ela parte, do vértice e vai até o lado oposto, só que ela sempre divide o ângulo de onde ela está saindo em dois ângulos com a mesma medida. Notem que esse ponto aqui, ou seja, as três bissetrizes, elas se intersectam em um ponto que é chamado de incentro, que tem esse nome não por acaso, já vou falar sobre esse ponto. Então aqui nós temos o incentro. E nós temos também as chamadas mediatrizes. As mediatrizes, notem que elas vão passar pelos pontos médios, tá ok? Mas de forma perpendicular. Qual é a diferença da mediatriz para as outras três sevianas notáveis? A mediatriz, ela não necessariamente passa pelo vértice. Pode ser que aconteça? Pode. E aí, olha que bacana, olha como que a gente pode visualizar isso. No GeoGebra, no nosso software de geometria aqui, dinâmico, olha o que acontece. Essa mediatriz, ela passa pelo vértice C, mas não é sempre que isso acontece, tá ok? Pode ser que aconteça? Pode, mas nem sempre isso vai acontecer. Da mesma forma que as outras, as três mediatrizes, elas se intersectam em um ponto também chamado de circuncentro. O
O circuncentro também tem esse nome, não por acaso. Agora, olha que bacana. Nós vamos fazer uma comparação, tá? Vamos fazer uma comparação. Eu vou mostrar agora com os ângulos internos, tá? E nós vamos colocar todos os pontos notáveis no triângulo. Aqui estão os 4 pontos notáveis. Notem que, à medida que a gente move, que a gente mexe o triângulo, olha o que acontece. Se o triângulo ele é acutângulo, todos os pontos estão no interior. Se nós temos um triângulo retângulo, olha só o que acontece aqui. O ortocentro está no vértice do ângulo reto e o circuncentro está no ponto médio da hipotenusa. E se nós temos um triângulo obtusângulo, tanto o ortocentro quanto o circuncentro estão fora do triângulo, estão no exterior, ou seja, o incentro e o baricentro são os únicos 2 pontos notáveis que não saem do triângulo, são sempre internos ao triângulo. Já o ortocentro e o circuncentro, eles não necessariamente estão sempre no interior do triângulo. Agora, vamos para uma dica. Olha que bacana. O que acontece, né, se nós tivermos um triângulo isósceles? Se nós tivermos um triângulo isósceles, olha, vou pegar aqui um triângulo isósceles 55. Aqui, 55. Todos os pontos, olha, eles são colineares, ou seja, se nós unirmos o vértice C ao lado oposto, todos esses pontos eles irão estar sobre uma mesma linha. O que acontece? No triângulo isósceles, a mediana, a altura, a bissetriz relativas à base, elas coincidem, como se nós tivéssemos... Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ó. Esse que eu acabei de construir é a altura, mas a altura coincide com a mediatriz, que coincide com a mediana, tá? Que coincide também com a bissetriz. Olha, estão marcadas aqui todas as bissetrizes. Se a gente mover um pouquinho esse triângulo, ó, não coincide mais. Mas se o triângulo é isósceles, tá? 50 aqui, triângulo isósceles, todos coincidem relativas à base. Agora, mais interessante ainda, olha só o que vai acontecer. Deixa eu só desmarcar aqui para que a gente possa dar continuidade. Agora, olha o que acontece quando nós temos um triângulo equilátero. Quando a gente tem um triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem 60 graus. Uma dica, pessoal: no triângulo isósceles coincidem a altura, mediana, bissetriz e mediatriz relativas à base. No triângulo equilátero coincidem incentro, baricentro, circuncentro e ortocentro. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima dica.